Bom, pessoal, começando mais uma prova aqui para vocês. Essa prova, EBSER também, né, 2015, ela foi da Universidade Federal de Juiz de Fora e a banca foi o Instituto AOCP. Então vamos começar, são 25 questões, da 26 até a 50, na sequência da prova, como a prova foi aplicada. Vamos lá. Primeira questão. 26. A Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, número 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e da outras providências. Beleza. A Lei do Exercício Profissional. Baseando-se nessa resolução, assinale a alternativa correta. Então ele quer a correta. Vamos lá. Letra A. O técnico de enfermagem exerce atividade de nível superior. Já está errado aqui, né? B. O técnico de enfermagem atua no planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Não. Isso aqui é o enfermeiro. É da competência do técnico de enfermagem a participação na assistência à parturiente e ao parto normal. É de competência? O técnico de enfermagem atua na organização e direção dos serviços de enfermagem? Não. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira. Isso aí, da forma que está na lei, tá? Então, na lei, a enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira. Então, letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. 27. O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões, física, mental, social e espiritual. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, constitui circunstância atenuante. Então, lá no Código de Ética eu tenho circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Aqui ele pergunta sobre atenuante. Letra A. Aproveitar-se da fragilidade da vítima é uma atenuante? Atenuante é o que vai relevar a pena dele, né, daquele profissional. Não, né? Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função. Não. Cometer a infração por motivo fútil. Não. Confessar espontaneamente a autoria da infração. Sim, isso aqui é um atenuante. Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. Não. Então a letra D é o nosso gabarito, né? Confessar espontaneamente a autoria da infração. Isso aqui é um atenuante. Vamos lá, próxima questão. 28. O decreto 94.406, de 8 de junho de 1987, regulamenta a lei 7.498. Então esse decreto ele fala também, né, da lei do exercício profissional. De acordo com esse decreto, em relação às funções do profissional de enfermagem, assinala a alternativa correta. Então fala aqui sobre as funções do profissional de enfermagem. Letra A. É necessário resguardar os princípios da honestidade, veracidade, fidedignidade no conteúdo e na forma publicitária. O profissional deve recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica. As atividades exercidas por profissionais de enfermagem que ocupam cargo de nível médio devem ser realizadas sob supervisão do enfermeiro. É necessário registrar no prontuário e outros documentos próprios de enfermagem informações referentes ao processo de cuidar. O técnico de enfermagem executa atividades de assistência de enfermagem à parturiente e ao parto normal, identificando distócias. Aqui está errado. Bom, nessa questão aqui, ele fala sobre o decreto. Tá? Você pode até achar algumas outras opções parecendo como correta, mas no decreto, a opção aqui que é dito no decreto é a letra C, né? As atividades exercidas por profissionais de enfermagem que ocupam cargo de nível médio devem ser realizadas sob supervisão do enfermeiro. Então, letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 29. As infecções relacionadas à assistência de saúde, IRAS, são possíveis de serem prevenidas e sua ocorrência pode ser reduzida quando o profissional da saúde adota medidas simples para prevenir e controlar essas infecções. A higienização das mãos é a maneira mais eficiente e econômica para a prevenção das infecções nasocomiais.
Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Então ele fala sobre higienização das mãos e ele pede a alternativa correta. Letra A. As mãos devem ser higienizadas após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas proximidades do paciente, mesmo sem ter tido contato com o paciente. Beleza? É necessário higienizar as mãos imediatamente antes da realização de qualquer procedimento contaminado para a proteção exclusiva do profissional. A microbiota transitória coloniza a camada mais interna da pele, é composta de micro-organismos de difícil remoção e as suas colônias possuem mecanismo de defesa contra a remoção mecânica ou por agente químico. Devem higienizar as mãos apenas, quando coloca apenas ou exclusiva, você já liga o alerta. Os profissionais de enfermagem, uma vez que estes têm contato direto com o paciente. A eficácia da higienização das mãos só é comprovada no controle das infecções se seguida de utilização não. Então aqui a correta seria a letra A, né? As mãos devem ser higienizadas após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas proximidades do paciente, mesmo sem ter tido contato com o paciente. Então letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 30. Em relação às ações de controle das doenças sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa correta. Letra A. Promover o uso de preservativos, aconselhamento e orientações ao paciente, fazendo com que ele observe as possíveis situações de risco em suas práticas sexuais e desenvolva a percepção da importância de seu tratamento e de seus parceiros sexuais. Letra B. O profissional de enfermagem deve orientar que não é necessário o uso do preservativo entre casal HIV positivo. Não é? Uma vez que ambos já estão com a doença instalada. Orientar a gestante HIV positivo sobre a importância de se optar pelo parto normal, uma vez que o parto cesáreo oferece maior risco de contaminação. Não. As DSTs, HIV e sífilis adquiridas devem ser notificadas imediatamente. Não. O profissional de saúde deve orientar a puérpera, portadora de hepatite B, que em hipótese alguma deve amamentar, uma vez que o HBV é transmitido verticalmente. Aqui está correta, ligada a controle de doenças sexualmente transmissíveis, é a letra A. Promover o uso de preservativos, aconselhamento e orientações ao paciente, fazendo com que ele observe as possíveis situações de risco em suas práticas sexuais e desenvolva a percepção da importância do seu tratamento e de seus parceiros sexuais. Letra A, então, nosso gabarito. Próxima questão. 31. Foi prescrito a uma criança de 10 anos 1 grama de Novalgina gotas, via oral, havendo disponível Novalgina gotas 500 mg por ml. Quantas gotas devem ser administradas na criança? Bom, você tem que ter um dado gravado para você conseguir matar essa questão aqui. Ele pede 1 grama, certo? Eu tenho aqui 500 mg por ml. Então, em cada ml, eu tenho 500 mg. E eu preciso, então, de 2 ml, certo? Cada ml equivale a 20 gotas. Isso aqui é Isso aqui é fechado, tá? Cada ml equivale a 20 gotas. Então, se eu tenho que fazer 2 ml, eu vou fazer 40 gotas. Então, letra B é o nosso gabarito. Isso aqui você tem que saber, né? Basicamente, 20 gotas equivale a 1 ml, tá? Então, próxima questão. 32. Ao seguir a prescrição médica, o técnico de enfermagem realizou uma passagem de sonda vesical de demora. Beleza, o técnico realizou uma passagem de sonda vesical. Embora soubesse que o procedimento é privativo do enfermeiro, esse profissional está expondo o paciente a danos decorrentes de. Então, aqui é levando em consideração o que o técnico fez. O que é que ele fez? Ele cometeu uma disciplina, uma imperícia ou imprudência, um dolo ou negligência. Nesse caso aqui, ele fez um procedimento, não é da capacidade profissional dele, do técnico de enfermagem. Tá? Isso aí é privativo do enfermeiro. Então é competência do enfermeiro. Então ele fez uma coisa que não é da profissão dele, mesmo ele sabendo fazer. Tá? Então ele cometeu uma imperícia. Ele fez algum procedimento que não é realizado pelo técnico de enfermagem, sim pelo enfermeiro.
tá? Então foi uma imperícia. Letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 33. A administração de medicamentos por via intramuscular possibilita que você injete o medicamento diretamente no músculo em graus de profundidade variados. Quanto a essa via de administração, assinala a alternativa correta. Então ele fala sobre intramuscular e ele pede a correta. Letra A. Deve-se realizar a aplicação do músculo escolhido, sempre com o bisel para cima, e introduzir a agulha no ângulo de 90 graus para impedir reação no local. Deve-se realizar a aspiração após a introdução da agulha, certificando-se de que não houve impulsão de vaso sanguíneo. Beleza. Caso tenha ocorrido, deve ser interrompida a aplicação, realizando apenas a troca da agulha. Isso aqui está errado. C. No deltoide, o volume máximo é de 2 ml. A região glútea e o vasto lateral da coxa podem tolerar bem até 5 ml. É necessário que o profissional realize uma avaliação da área de aplicação, certificando-se do volume que esse local pode receber. Aqui está correto, tá? Já é o nosso gabarito. O volume a ser administrado irá depender da ação imediata do medicamento. Não. A primeira via de escolha é o músculo deltoide, depois o glúteo e por fim o vasto não. Então, letra C é o nosso gabarito, né? No deltoide, o volume máximo é de 2 ml. A região glútea e o vasto lateral da coxa pode tolerar bem até 5 ml. É necessário que o profissional realize uma avaliação da área de aplicação, certificando-se do volume que este local pode receber. Então, letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 34. Foi prescrito 90 mg do medicamento intramuscular. 12 em 12 horas. Estando disponível apenas ampolas de 120 mg em 2 ml. O volume total a ser administrado é... Aqui você pode fazer por regra de 3 miligramas ml. Em cima, sempre você coloca o que você tem no posto de enfermagem, né? Na ampola. Na ampola, ele fala aqui que ele tem 120 mg em cada 2 ml. Você só coloca aqui, ó. 120 mg, embaixo de miligramas, certo? E ml, 2 ml. Aí aqui ele pede 90 mg. Então, quanto que eu vou fazer para conseguir administrar 90 mg? Eu coloco aqui, ó, 90 e X. Então, quanto ml eu vou fazer para conseguir 90 mg? Aqui é a regra de 3 simples, extremos pelos meios. 120 vezes x é igual a 90 vezes 2. X é igual... O que estava aqui multiplicando desse lado, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar o 90 aqui, ó, vezes 2. E embaixo vai entrar o 120. Aqui eu posso cortar os zeros, certo? 9 vezes 2, 18, dividido por 12. 18 dividido por 12 dá 1,5 ml. Então eu tenho que fazer 1,5 ml para eu conseguir a prescrição de 90 mg desse medicamento. Então 1,5, letra C, é o nosso gabarito. Próxima questão. 36. Em relação à urgência e emergência, essa é a alternativa correta. Então urgência e emergência, correta. Letra A. A urgência é classificada como todo caso em que há ameaça iminente à vida, sofrimento intenso ou risco de lesão permanente, havendo necessidade de tratamento médico imediato. Urgência não, aqui seria emergência. B. A emergência é uma situação que requer assistência rápida no menor tempo possível, a fim de evitar complicações e sofrimento. C. Checar a segurança da cena do acidente antes de socorrer a vítima do atropelamento. Do atropelamento que está em risco de morte. É um detalhe dispensável. Dispensável? D. São exemplos de urgência: dores abdominais agudas, cólicas renais, fraturas seguidas de hemorragia volumosa. Fraturas seguidas de hemorragia volumosa? Urgência? Em alguns exemplos de emergência são a parada cardiorrespiratória, hemorragias volumosas e infarto que podem levar a danos irreversíveis e até a óbito. Beleza, letra E é o nosso gabarito. Emergência é o que você tem que fazer o cuidado na hora, tá? Imediato. Urgência, você pode esperar. As publicações falam até 30 horas de urgência, tá? E eletiva que são marcadas. Então, nesse caso aqui, a 36, a letra E, é o nosso gabarito. Próxima questão.